Direto do túnel do tempo. Só vontade de brincar mesmo com o cenário. Gente, gostaram de ontem? Ontem ele conseguiu conversar com a gente, dar a primeira introduzida a temas tão importantes e foi profundo. O pastor Tiago, ele conseguiu trazer profundidade pra gente em assuntos que talvez você nem tenha pensado. Hoje não vai ser diferente. A gente vive num momento das discussões, né? Das celebridades, a questão do arroz, a questão... Cara, tem tanta coisa que a gente está discutindo. Na verdade, o mundo ficou quase chato e bem polarizado. Mas quando eu falo quase chato, é para algumas coisas. Para outras, a discussão é mais do que importante e fundamental. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso tudo? Ou sobre esses assuntos? Então, hoje, nesse dia... Nesse nesse momento, a gente vai discutir sobre esses assuntos. A gente vai conversar sobre isso a partir da luz da Bíblia, com o pastor Tiago Rodrigues, com música boa, e a gente precisa ficar ligado. Por isso, não troca de canal não, foca aí, fica firmezinho aqui, ó. É top! Em 2020, quantas discussões você viveu? Esse foi um ano, e tem sido ainda, né? Um ano em que a gente está falando de muita coisa e muitos assuntos surgiram nesses dias. Nesses dias que a gente está em casa, o isolamento trouxe um pouco disso, a nossa exposição às redes sociais, a quantidade de pessoas que passaram a fazer parte dessas redes também, trouxeram certos debates e muitos desses debates eles ganharam muita gente inflamada. A gente tem falado muito sobre uma sociedade polarizada e as pessoas em cantos opostos e falando de forma contundente dos mais diferentes assuntos. E eu imagino que em algum momento você se viu em algum desses debates. Talvez no debate simples sobre quem seria o vencedor de um reality show, ou às vezes um debate um pouquinho mais importante sobre o racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, sobre o machismo estrutural, e talvez você se viu em algum desses debates. E o fato é que a gente debateu, e esse ano foi um ano marcado muito por isso, por debates dos mais diferentes. O que acontece é que no meio dessa confusão, desses debates todos que a gente viveu, a gente percebeu que muitas pessoas, e não sei se você é uma dessas pessoas, eu não quero em nenhum momento que você se sinta ofendido por isso, mas se você de alguma maneira se identificar, talvez seja uma ocasião, uma oportunidade, inclusive nesse momento que a gente está tendo aqui, de você repensar algumas coisas. Repensar porque às vezes é possível, e a gente percebeu muita gente entrando nos debates, entrando e fazendo comentários, alguns com um pouquinho mais cheio de crueldade, de violência, alguns comentários com ódio realmente, e muitas pessoas que estavam vivendo próximas, elas sentiram as relações sendo abaladas. Famílias tiveram as relações sendo abaladas, a gente tem isso sempre tem, né? Aquela coisa do grupo da família que alguém coloca um negócio que a gente não gosta, e de repente tem uns tios que eles têm um posicionamento a respeito de uma coisa, a gente pensa outro completamente diferente, e a gente começa a se degladiar uns contra os outros, e pode ser que em algum momento você tenha reagido de uma forma um pouco mais violenta nas suas palavras. Talvez você até mesmo se distanciou de alguém. Você falou, cara, eu não aguento mais ouvir esse tipo de gente falando, eu não aguento mais ouvir essas pessoas falando, eu não aguento mais esse assunto, eu não aguento mais esse tema, e você simplesmente rompeu relação com alguém. É possível que isso tenha acontecido com você, porque isso foi uma marca desses últimos meses que a gente tem vivido. Foi uma marca tão forte que eu me lembro, eu moro lá em São Paulo e eu faço parte do grupo do condomínio onde eu moro. E o grupo do WhatsApp do condomínio onde eu moro é um lugar interessantíssimo. E nessa época de pandemia se transformou num lugar ainda mais interessante. É interessante, por que eu digo que é interessante? É interessante porque você tem de tudo. Você tem gente vendendo brigadeiro, você tem umas tia lá vendendo máscara, você tem a galera que vende pudim e você tem a galera que discute. Eu moro bem na região central de São Paulo e com alguma frequência aparece alguma história ou alguém um celular que foi roubado no semáforo, e esses últimos tempos estava tendo uma incidência muito grande, né, de celular e de roubos acontecendo ali na região.
e as pessoas entram na discussão se é isso, se é aquilo, como é que tem que ser feito, como é que tem que ser combatido, e aí qualquer coisa entra em debates muito profundos, em debates sobre o valor humano daquele que está cometendo um crime, sobre o valor do bem que está sendo subtraído, entram em debates a respeito da educação no país, entram em debates a respeito da maioridade penal, e você já deve imaginar onde esses debates vão. Um monte de gente brigando, um de um lado, outro de outro, mas o que eu acho interessante é que de vez em quando, no meio dos debates mais acalorados no grupo, aparece alguém, coloca um anúncio lá, pessoal, hoje eu estou vendendo pudim. Do nada aparece alguém com uma informação que não tem nada a ver, mas de repente volta para o problema. E assim acho que aconteceu em muitos lugares. Os debates eles acontecem, as pessoas se posicionam, os polos aparecem. E o que acontece é que a gente vive nesse tempo onde todo mundo parece que tem uma opinião sobre todas as coisas e mais, parece que a gente é obrigado a ter uma opinião sobre todas as coisas. Parece que você está num momento em que você tem que ter uma opinião muito clara e é bem importante você entender o seguinte, que se você é a favor de X em um aspecto, você é contra Y em todos. Se você tem uma convicção política um pouquinho próxima de um determinado polo, você tem que entender que nesse momento você se tornou o inimigo de todo mundo que está do outro lado. Não existe um ponto de equilíbrio, não é nem equilíbrio. Você não tem como selecionar partes boas de uma ideia, você não tem como rejeitar partes que você não se identifica muito de outra ideia. Ou você abraça o pacote todo, ou você rejeita o pacote todo. E é assim que a gente está vivendo. E no meio disso tudo, a gente passou a achar e a cair no engano de que a gente consegue realmente viver em uma sociedade e que as coisas vão mudar através do debate. Por que eu estou dizendo que isso é uma ilusão? Eu não sei talvez você é aluno aqui do NASP, talvez você está assistindo, acompanhando a semana, mas você talvez é um aluno do EAD. Eu não sei, aluno do EAD todo mundo é nesse momento, mas talvez você já tenha vivido aquela experiência eu me lembro que quando no ensino médio, essas coisas a gente vê experiência de dois grupos, olha, vocês vão ser a favor disso, vocês vão ser contra aquilo. Vocês são a favor da pena de morte, vocês são contra a pena de morte. E aí os dois grupos então tinham que debater sobre isso. O que geralmente acontecia era aquela molecada gritando, e é isso, é aquilo e tudo mais, e acabava e ninguém chegava a nenhuma conclusão muito boa, ninguém mudava também muito de opinião, simplesmente tinha um exercício de entender um pouquinho, talvez tentar entender um pouquinho o argumento de um e de outra pessoa. Ocorre que nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tem debates muito fortes, a gente tem até a volta dos debates para a TV, onde ficam lá duas pessoas com ideias diferentes, você já deve ter acompanhado esse programa, duas pessoas com ideias diferentes, com posicionamentos diferentes, eles debatem sobre política, debatem sobre os rumos, como o governo está lidando com a pandemia, como deveria estar lidando, esse monte de coisa. Quando a gente olha para a palavra, não só para a Bíblia, mas quando a gente olha para a vida da gente, a gente percebe que esses debates eles são importantes, eles têm o seu valor, mas eles tropeçam em uma coisa. Esses debates, eles tropeçam quando a gente deixa de entender que essas ideias, elas precisam ser pensadas e trabalhadas tendo em vista o bem-estar das pessoas. Mais importante do que as ideias são as pessoas. A gente se esquece muitas vezes que por trás da ideia de alguém tem uma pessoa. Por trás da ideia de alguém com quem você não concorda, tem uma pessoa que passa por lutas, que passa por dificuldades, que pode ter um posicionamento político diferente do seu, que pode ter uma formação de vida diferente da sua, que o trouxe então a convicções diferentes daquela que você tem. Mas uma coisa que fica claro é que no meio desses debates, a gente fica tão apaixonado pelas ideias que a gente se esquece das pessoas. E quanta gente nesse tempo de pandemia, de isolamento, apareceu defendendo ideias e falando de igualdade racial, falando de igualdade de gênero, falando de oportunidades para isso, oportunidades para aquilo. Quanta gente não apareceu com discursos sociais super engajados, mas que elas são incapazes de cuidar de quem está perto. São incapazes de cuidar de quem está passando por algum tipo de dificuldade. E só para você não ficar achando que eu estou falando de um grupo e não falando do outro, isso vale para todos. Muita gente engajada em discussões, em defender esse posicionamento, defender aquele posicionamento, porque vai ser melhor para isso, vai ser melhor para aquilo. E quanta gente a gente não viu nesses últimos tempos criticando e falando contra a desigualdade social, mas não consegue fazer um movimento para diminuir um pouquinho os seus privilégios e partilhar os seus privilégios com quem precisa.
A gente está falando e a gente está tão apaixonado pelas ideias e pelo exercício do debate e pelo debater, pelo manifestar opinião, que a gente está esquecendo que esse monte de ideias, se eles não estão, se esse monte de ideias não está servindo para cuidar das pessoas, para abençoar as pessoas, para favorecer as pessoas, não faz diferença nenhuma. A gente está simplesmente poluindo o mundo com um monte de opinião e as pessoas elas estão continuando no mesmo lugar onde elas estão. Quando a gente olha para a palavra, eu acho interessante que tem 3 textos na Bíblia que eles falam basicamente sobre a mesma coisa. Eles falam sobre a importância da unidade na diversidade e eles chamam a atenção da gente, além dessa ideia da unidade na diversidade, eles chamam a nossa atenção para a importância de buscar maturidade. Um deles é Romanos capítulo 12, 13. Depois você tem 1 Coríntios capítulo 11, 12 e 13 e Efésios capítulo 5. Eu não vou ler todos eles, mas eu quero só olhar com você para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo fala sobre a importância da diversidade. A gente está falando sobre debate, quando a gente pensa sobre debater ideias, a gente está pensando sobre pessoas que pensam diferente. Nós nunca estivemos num tempo da história onde tivesse tanto espaço para a diversidade ser expressa. E isso é uma maravilha. Você pode achar talvez que não, você pode achar que isso não é muito bom, mas eu preciso dizer uma coisa para você. O espaço para a expressão da diversidade, o espaço para a expressão do diferente é uma grande conquista do nosso tempo. E a gente precisa valorizar isso. Valorizar o fato de que pessoas que não tinham voz agora têm. Valorizar o fato de que agora não é simplesmente os legitimadores das coisas não estão apenas em um grupo seleto. Eu me lembro, e quantos cantores você não conhece por aí, que eles nunca participaram, que são famosos hoje, por exemplo, e que eles nunca participaram de um programa de televisão. Eles talvez nem sequer estão sendo ouvidos pelo rádio. Mas a internet chegou e democratizou e aí então tira, né, dos grandes polos de produção fonográfica, tira deles o direito de dizer quem é que faz sucesso e quem não faz sucesso. A democratização das vozes, isso é parte de um progresso, sim, o espaço para a diversidade. O problema é que ao criar esse espaço para a diversidade, a gente tem perdido a oportunidade de pensar que o contato com o diferente me engrandece. Quando eu tenho contato com alguém que pensa diferente de mim, eu estou sendo convidado a ser melhor. Não ser melhor porque simplesmente eu vou saber e ter argumentos melhores para defender a minha opinião. Não, mas é simplesmente porque nós estamos em constante desenvolvimento. E quando a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 12, fala sobre essa diversidade de pessoas que se unem. Ela está falando de uma comunidade de fé. E está dizendo, dentro da comunidade de fé é importante existir diversidade. Dentro da comunidade de fé é importante que existam pessoas que pensam diferente. É importante que existam pessoas que têm uma história diferente. É importante que existam pessoas que gostam de músicas diferentes. É importante que exista diversidade. A diversidade, ela é importante. E aí o que ele está dizendo, em Romanos capítulo 12, é que as pessoas que são maduras, elas encontram na diversidade oportunidade para o seu próprio desenvolvimento. Que louco isso, né? Louco e pesado. E ao mesmo tempo que é louco e pesado, é uma baita de uma denúncia, porque se eu não encontro na diversidade uma oportunidade para eu crescer, é porque eu não sou maduro. Se eu sou alguém, se eu estou me tornando maduro, se eu estou num caminho de maturidade, a diversidade é a oportunidade para o meu desenvolvimento. Toda vez que eu olho para a diversidade e entendo a diversidade como um desafio, como um obstáculo, e eu quero eliminar todo mundo que é diferente de mim, isso é algo infantil, é um comportamento quase que animal, mas é um comportamento de gente que não é madura. Gente madura aprendeu a olhar para o diferente e ver no diferente a oportunidade para ser melhor. E quando Paulo escreve em Romanos, falando sobre isso, ele está falando para a gente sobre qual o caminho, então, para lidar com essas diferenças. Ele dá uma série de conselhos. E vários conselhos. E um dos primeiros que ele fala, em Romanos capítulo 12, versículo 9, é: o amor de vocês seja sem hipocrisia. Ele já começa com tudo. Que o amor de vocês não seja só o discurso, o amor de vocês não seja simplesmente uma postagem bacana, o amor de vocês não seja simplesmente porque você encontrou uma foto legal, o amor de vocês não seja simplesmente porque agora você se despertou para algumas causas e aí você resolveu colocar no seu feed uma foto toda preta e agora você acha que você é uma pessoa engajada. Que o amor de vocês não seja simplesmente um amor de feed, que o amor de vocês não seja simplesmente um amor performático, que o amor de vocês seja sem hipocrisia, que seja amor. E amor, quando a gente fala de amor na Bíblia, o texto e o pensamento bíblico
Não é de um amor que é simplesmente essa expressão de sentimentos. Ah, eu amo muito fulano, e a gente tem essa coisa, né, de sentir, e a gente entende amor como sentimento. Dentro do pensamento bíblico, amor é uma escolha que eu faço antes das relações. Dentro do pensamento bíblico, eu escolho amar antes mesmo de encontrar. O amor precede os encontros. Dentro do pensamento bíblico, o amor bíblico é um amor onde eu me entendi amado por ele e eu entendi que agora eu posso ir para as relações e amar. Eu não vou em busca do amor. Eu vou para as relações para compartilhar um amor que eu já tenho. O amor não surge do encontro entre as pessoas. O amor surge do meu encontro com o amor. Eu o encontrei. E quando eu o encontrei, agora eu vou para as relações simplesmente para expressar e celebrar um amor que já existe. E esse amor é um amor chamado para ser sem hipocrisia. E ele vai falar não apenas sem hipocrisia, ele diz, mas detestem o mal. E ele vai continuar falando, e ele diz, então, para mim, esse é o texto que funciona muito bem quando a gente pensa nos debates que a gente está vivendo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amai-vos cordialmente. É interessante que quase sempre, quando a Bíblia fala sobre amar e sobre amor, ela coloca isso junto com algum verbo muito prático, com alguma coisa muito da vida da gente. E não é diferente agora. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam amar uns aos outros. E como é que vocês vão amar? Através da cordialidade. A cordialidade, ela se manifesta através do nosso carinho com as pessoas, se manifesta através do nosso pensar como falar. Algumas palavras, eu posso discordar das pessoas, eu tenho direito de discordar das pessoas, você tem direito de discordar daquilo que eu estou dizendo. O problema é quando a gente entende que o discordar da ideia me dá direito de diminuir a pessoa. Quando eu passo a entender que o fato de eu pensar diferente de você me dá condições, me dá algum direito de pisar sobre você, de me sobrepor sobre você, eu já simplesmente estou passando por cima disso que o texto bíblico está dizendo, de um amar cordialmente. E aí talvez você está pensando o seguinte, não, mas eu acho bonito isso daí e tudo mais, mas isso não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim porque eu não gosto dessa ideia, eu quero mesmo é sair e brigar e ganhar, e eu quero ganhar os debates todos. É uma escolha que você faz e eu não tenho nem muito o que dizer para você se você está fazendo essa escolha, mas uma coisa que eu queria que você pensasse. Algumas coisas. Uma delas, a primeira delas, é quando você pensa nesses debates, quando você pensa em que você quer ganhar e que o seu argumento é melhor, e quando você entra e você começa lá, entra no grupo da família e manda um monte de print disso ou daquilo, quando você vai num comentário, tem algumas páginas, e você sabe disso, tem algumas páginas e algumas pessoas que você segue, não é porque você gosta delas, você segue simplesmente para poder passar lá de vez em quando e discordar. Você segue algumas pessoas simplesmente, e é tão triste isso pensar quanta gente a gente não segue simplesmente para denegrir. Sabe? Aquelas pessoas que você segue simplesmente para encaminhar a foto que ela posta de vez em quando para o seu grupo de amigos e poder rir dela. Tem algumas pessoas que a gente segue só por isso. A gente segue simplesmente para manifestar nossa maldade. Ok, parênteses fechado, deixa eu voltar. Uma coisa importante a se pensar quando a gente fala sobre isso, quando a gente está pensando sobre esse chamado que Deus está fazendo para a gente amar, e talvez você está pensando, eu não quero isso, é que quando você está debatendo com alguém, quando você está apaixonado, querendo vencer e argumentar, você precisa lembrar de uma coisa. Você pode ter os melhores argumentos, mas se você está reagindo àquele que é diferente de você, você pode sentir o maioral, não, eu penso diferente e o que eu penso é melhor e o que eu penso me torna melhor. Se você ainda e as suas reações estão sendo alimentadas e elas giram em torno desse debate, você é servo daquele que é diferente. Se a pessoa que pensa diferente de mim, se uma ideia diferente suscita em mim ira, raiva, me faz ficar violento, cruel, você pode ter os melhores argumentos, você pode se sentir muito melhor do que aquele que pensa diferente de você. Você pode se sentir a pessoa mais evoluída do mundo pelas convicções que você tem. Mas toda vez que você se descontrola, que as suas reações elas estão e você passa a girar em torno desse debate, sabe gente que gira em torno só dessas questões? Pode ser que você tenha se tornado escravo do debate, escravo do diferente, escravo da discórdia. Por isso que a Bíblia fala, amem cordialmente. E por que diz isso? A Bíblia está dizendo a gente amar cordialmente porque em algum momento você precisa se libertar da necessidade de reagir às pessoas. Isso é libertador.
É libertador você estar num lugar, você se sentar, daqui a pouquinho a gente vai para as refeições em família de final de ano, daqui a pouquinho, não tão daqui a pouquinho, mas vai passar logo. A gente vai se juntar lá com a família. E é libertador você estar ali, ouvir as pessoas discordando de você, falando um monte de coisa com que você não concorda, e você pode até colocar a sua opinião, mas em algum momento você simplesmente diz, essa batalha eu não vou lutar hoje. Eu não vou. Eu não vou querer agora abrir o livro de história para querer mostrar e convencer meu tio e minha tia de que o caminho é esse, o caminho é aquele. Eu não vou tentar lutar contra o meu primo, contra a minha prima. Eu não vou querer que meus amigos todos pensem igual eu penso. Sabe por quê? Porque você entendeu que a maturidade, além de olhar para o diferente como uma oportunidade para o crescimento, quando a gente é maduro, a gente se desprendeu desse poder que a gente dá das pessoas determinarem as nossas reações. As minhas reações já não são mais determinadas por aquilo que os outros estão dizendo ou falando. Sabe aquela frase que a gente ouve bastante, talvez você já ouviu bastante? Gentileza gera gentileza. Isso funciona para muita gente. Mas gente madura já passou dessa fase. Gente madura já passou da fase de responder simplesmente com aquilo que me dão. Depois de um tempo, na maturidade, a gente já não ama cordialmente simplesmente as pessoas que são cordiais com a gente. A gente ama cordialmente. Se a pessoa vai usufruir disso ou não, isso é uma escolha dela. No reino de Deus e na compreensão das pessoas e dos homens e mulheres, de gente madura, nessa compreensão que tem aqui, nós reagimos às pessoas, não por aquilo que elas fazem, não em resposta àquilo que elas estão entregando. Nós estamos reagindo porque a gente já recebeu o amor dele. Eu me entendi e eu quero falar para você daquilo que eu tenho comigo no meu coração. Eu entendi não faz muito tempo. Eu sou pastor já há algum tempinho já, 14 anos. E eu me entendi há pouco tempo que a minha identidade nasce daquilo que Deus diz que eu sou. Deus diz que eu sou, na Bíblia, Ele me diz que eu sou alguém pecador, eu sou alguém que tem uma natureza que tem uma tendência para fazer coisas ruins. Eu tenho acreditado nisso, eu acredito nisso, e eu percebo isso. Mas o mesmo Evangelho me diz que eu sou um filho amado dEle, que eu aceitei a graça dEle, que Ele entrou na minha vida e que quando eu acerto muito eu sou amado por Ele, quando eu erro muito eu sou amado por Ele. Hoje eu acordei esse dia sendo amado por Ele, eu vou dormir sendo amado por Ele. E se amanhã eu acordar e disser para Ele que eu não quero mais nada com Ele, eu seguirei sendo amado por Ele. Eu sou aquele a quem Ele ama. E eu tenho isso. E eu tenho tentado olhar para a minha vida e olhar para o mundo e entender isso e me alimentar dessa identidade de tal maneira que eu consiga ter isso tão forte na minha vida, que ao ir para as pessoas, que ao ir para a vida, que ao me encontrar com um e com outro, e ao pensar em pessoas que já me fizeram mal, pessoas que já me feriram, pessoas que já me trataram, e pensar em tanta gente que discorda de mim, tanta gente que pensa diferente de mim, tanta gente que pensa diferente de mim e não fala olhando nos meus olhos isso. E você conhece muita gente que não concorda com aquilo que você faz, fala ou vive, e não diz isso para você, mas está falando de você por aí, em algum lugar. Eu entendi que essa identidade que eu tenho nele me é suficiente. Saber que eu sou amado por Ele, saber que Ele vai me amar de muitas maneiras e através de muita gente, me é suficiente. Me é suficiente para quê? Me é suficiente para entender que eu não preciso competir com os amores das pessoas, que eu não preciso lutar para ter razão todo o tempo, que eu não preciso que as pessoas se convertam para o meu tipo de pensamento, que elas pensem como eu penso, que elas façam o que eu faço, que elas creiam como eu creio. Não porque eu não queira, não porque eu não veja validade nisso ou porque não acho bom. Pelo contrário, eu vejo isso como bom. Mas o amor de Deus nos liberta da necessidade de vencer todas as discussões. Quando você discute com alguém, e eu quero terminar com algumas perguntas. Uma pergunta. Quando você discute com alguém, quando você está num debate com alguém, você está num debate e você entra nessa conversa porque você quer ouvir ou simplesmente porque você está esperando a sua hora de falar? Às vezes a gente entra nos debates e às vezes a gente discorda das pessoas e a gente não quer ouvir o que elas estão dizendo. A gente está simplesmente ouvindo porque a gente entende que assim a gente vai ter direito de ser ouvido também. É só isso que a gente quer. A gente não quer saber o que os outros pensam. A gente não quer saber por que eles pensam como pensam. E talvez você pode estar me dizendo, mas tem gente que eu já estou cansado de ouvir. E eu concordo porque eu também já estou cansado de ouvir muita gente. Mas se você entra num debate simplesmente para provar o seu ponto, se você entra num debate simplesmente para ser ouvido, para não ouvir,
Lembre-se disso, na maturidade eu entendo toda a diferença como oportunidade para crescimento. As pessoas que pensam diferente de você, elas são oportunidades para você crescer. Crescer e talvez se firmar mais ainda naquilo que você acredita, mas também entender que mais importante do que firmar o pé ao lado das ideias é se firmar ao lado das pessoas. A gente tem muita gente nesse mundo de ideia firme e de abraço frouxo. Gente que tem as ideias muito convictas, mas na hora de cuidar uns dos outros, na hora de apoiar uns aos outros, na hora de cuidar das pessoas que estão de fato precisando, eles não sabem muito bem o que fazer, não sabem muito bem como fazer e, na verdade, falta vontade de fazer. O meu convite para você, ao pensar sobre isso, daqui a pouco você vai ouvir uma música. E que, enquanto você estiver ouvindo a música, quando você estiver pensando sobre isso, eu queria que você pensasse um pouquinho nas lutas que você tem travado, nos debates onde você tem entrado. E eu queria que você tivesse duas convicções muito claras. Deus está lhe chamando para amadurecer. Maturidade não é uma questão de idade, maturidade não é uma questão de... Tem gente que fala, eu amadureci muito cedo. A gente não amadurece e acaba. Não é uma jornada que a gente acaba, pronto, ganhei diploma de maduro. Não tem, o madurão, entendeu? Não tem. A gente está amadurecendo. E todas as experiências são oportunidades para a gente amadurecer. O que eu aprendi nesse 2020, nesse tempo, é que a gente precisa de menos debate e de mais amor. Que a força do debate, ela simplesmente traz divisão. A força do amor é que nos une, que nos aproxima, que nos conecta. Então existe um chamado para maturidade, mas existe um outro chamado muito importante para você amar as pessoas. E eles podem dizer, mas como é que eu vou amar as pessoas? Só consegue entregar esse amor cordial quem se entende como amado. Olha bem aqui para mim. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você vive, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei de quem você discorda, eu não sei de quem você concorda, eu não sei como foram seus relacionamentos, eu não sei se você se juntou a pessoas, eu tenho certeza que nesse tempo, alguns amigos que você tinha como muito especiais, você descobriu que eles não eram tão próximos assim porque o distanciamento os levou para distante. E gente que talvez não tinha nenhum papel muito importante na sua vida se transformou de repente num irmão à distância. A gente passou por um monte de coisa. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei as convicções que foram plantadas no seu coração e algumas que foram solapadas. Mas o que eu quero que você tenha na sua mente, nesse momento, muita clareza, é que você é amado por Deus. E se você tiver a convicção e você permitir que esse amor seja suficiente, você vai então começar um caminho de se libertar da necessidade de ter razão a todo tempo e de conquistar ou de ficar em busca de amores menores, de amores que nos suprem por apenas um pouco de tempo. O amor precisa começar em alguém. Ele começa em mim, mas antes ele começou nele. E o amor que começou nele passa por mim e chega em mim. O meu desejo para você, a minha oração para você é que enquanto a música estiver sendo cantada, que você pense sobre isso, sobre esse amor, que você pense e que você dê espaço para que o amor comece por você, para que nas discussões, nas desavenças, que o amor, ele comece em você. Na verdade, ele continue através de você, porque ele já começou nele. Que Deus te abençoe. Ouça a música e depois a gente vai orar. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só respirar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é a transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim.
amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão, eu posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. De quem você discordou nesse período de tempo? Com quem você debateu? Com quais ideias você se viu em oposição e talvez você desgastou algumas relações por isso? Talvez teve que sair do grupo da família em algum momento por causa disso? Mas eu queria nesse momento orar. E a minha oração é para que Deus te ajude a entender que a força do amor é mais importante e urgente do que a força do debate. E o meu pedido para você é que você pense em uma pessoa de quem você discorda, uma pessoa com a qual os relacionamentos foram desgastados nesses últimos dias, e você pense como é que você pode fazer com que essa pessoa se sinta amada, não só por você, mas principalmente por Deus. Como é que você pode fazer com que essa pessoa se sinta cuidada, porque maturidade não tem a ver com aquele que argumenta melhor, maturidade tem a ver com aquele que sabe escolher melhor o debate onde entrar. Maturidade tem a ver com aquele que sabe escolher a hora de não debater, mas maturidade tem a ver principalmente com aquele que aprendeu que amar é mais importante do que ganhar uma discussão. E eu queria orar com você por isso nesse momento. Pai, a gente te agradece pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, e nós pedimos nesse momento que o Senhor nos ensine cada vez mais, não apenas a pensar melhor nas questões, a avaliar de forma mais profunda os questionamentos sociais nos quais nós estamos envolvidos, que a gente saiba fazer isso, que a gente saiba avaliar os prós, os contras, que a gente saiba entender
melhor o funcionamento social do nosso tempo, mas mais do que isso, que a gente saiba que as pessoas que estão à nossa volta, sejam aquelas que concordam com a gente ou as que discordam da gente, sejam aquelas que firmam posição ao nosso lado ou aquelas que nos atacam, que nós consigamos saber que todas elas, todas as pessoas, incluindo a nós mesmos e incluindo aqueles que nós não gostamos, são amados por Ti, são filhos e filhas amados pelo Senhor, e que mais do que qualquer outra coisa, as pessoas precisam ser cuidadas também, amparadas e amadas. Ajuda, Senhor, para que a gente cale menos os nossos argumentos e as nossas atitudes de amor falem mais alto. Que a gente ame mais e discuta menos. Ajuda a gente para isso, por Jesus. Amém.